Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís Tercino e esse é o meu canal. E hoje eu vou iniciar com vocês o diário de gravidez, né? Eu já passei pelos 3 primeiros meses, agora eu tô caminhando pro 4 mês, então eu vou fazer um resumo bem rápido do que foi o meu primeiro trimestre, né? É mais fácil do que ficar criando mês por mês, resumo de mês por mês, acho que é mais complicado. Então eu juntei os 3 primeiros meses e vou fazer um resumo de como que foi. Então, primeiro mês, eu achei que eu ia já iniciar, assim que eu descobrisse que eu estava grávida, já iniciar os sintomas de gestação, que é enjoo, sono, cansaço. E não, graças a Deus, meu primeiro mês de gestação foi muito tranquilo. Não tive sintoma nenhum, nem enjoo, nem sono, nada. Tive nada. Como se eu nem tivesse grávida. O meu problema foi mais a questão sentimental, né? A minha parte emocional estava mais desequilibrada. Então eu sentia um medo constante. Eu ficava criando, fantasiando na minha mente situações ruins que estavam me fazendo muito mal, que não era real, mas eu tinha medos. Quando não era uma coisa, eu já fantasiava outra e outras coisas ruins que poderiam acontecer. E a questão de eu não dar conta, a questão do coronavírus, que a gente ainda está passando pela pandemia, então a gente ainda tem esse risco, corre esse risco. E por eu estar gestante, eu corro um risco ainda maior. E Deus livre e guarde eu ir embora e deixar toda a minha família e deixar uma criança pequena de 3 anos. Então tudo isso foi gerando muita ansiedade para mim. Eu cheguei a relatar isso com a minha médica que eu iniciei o pré-natal. Ela falou para mim que é normal nessa fase ter esse tipo de preocupações, porque é o jeito da minha mente estar lidando com tudo que está acontecendo, está processando muita coisa de uma vez para minha cabeça e a questão hormonal, que isso atrapalha ainda mais a gente se controlar, né? Conseguir controlar os nossos pensamentos, porque a parte hormonal está desequilibrada. Então ela falou para mim, para de ficar pensando e vive o momento. Não fica preocupado com o que vai acontecer, o que pode acontecer. Só vive e sente o que você está passando e as coisas vão se organizando. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E isso é normal, é da gravidez, então não fica se apegando a isso, não fica pensando como que você tem que se sentir, se não deve se sentir assim, o que você tem que se preocupar, não se preocupa. É só vive, sente o momento. Isso virou uma chavinha dentro da minha cabeça e eu comecei a enxergar diferente a situação. E graças a Deus, agora no segundo mês de gestação, eu já não estava mais com esse problema, a parte minha emocional já tinha se equilibrado no segundo mês. Não sei se é por questão hormonal ou porque eu mudei o meu pensamento. Com 6 semanas se iniciou os sintomas de gravidez. Eu achei que eu ia passar por essa situação sem ter os sintomas, mas não. Quando eu iniciei as 6 primeiras semanas, começaram os enjoo, muito sono, cansaço, desânimo, falta de energia. Eu passava o tempo inteiro mais deitada, dormindo. Um pouco de energia que eu tinha, eu estava usando para poder cuidar do meu filho, porque eu tenho um filho de 3 anos, então ele necessita de mim, né? Então eu estava focando nele, cuidar dele e tentar ficar bem. E meu marido estava me ajudando nas outras questões. A questão de casa, ele está me ajudando mais e era o que eu podia fazer. Então eu pensei, eu não vou me preocupar com o que eu posso fazer. O que dá para me fazer, eu tenho que focar nisso. Então não vou me preocupar em que eu tenho que fazer tarefa de casa, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta da loja, porque a gente também tem uma loja de moda infantil. Eu era à frente da loja, eu tive que dar um tempo de tudo, porque eu não estava dando conta. E. Tava falando? Cabeça de grávida é assim. Questão dos enjoo, né? Porque eu sentia enjoo, ainda sinto enjoo constantemente, o tempo inteiro. Se eu como, eu passo mal. Se eu não como, eu passo mal ainda mais, porque para quem toda grávida sabe que quanto mais você fica sem alimento, mais você sente mal. O estômago vazio ele gera mais enjoo. Eu não tinha ânimo para nada, para sair para lugar nenhum, para ir para lugar nenhum. Saía de casa no segundo até o terceiro mês, eu quase não saía de casa, eu ficava mais em casa, dormindo.
descansando, porque pouca coisa já toma toda a minha energia. Eu já fico super cansada, sem ânimo, desanimada, então eu tenho que ficar mais quieta, dar mais uma pausa de tudo, até da própria rede social eu acabei afastando, porque eu não tinha ânimo para nada, e nem ia pegar para me gravar numa situação tão ruim assim, eu desanimada, não faria nem sentido. Então, quando eu fiz 8 semanas de gestação, quando eu completei as 8 semanas de gestação, que é 2 meses, 2 meses isso, quando eu completei 2 meses, exatamente 2 meses, eu e a minha família acabou contraindo o coronavírus. Um dos maiores temores que eu tinha no início da gravidez acabou acontecendo. Graças a Deus eu tive poucos sintomas, sintomas até considerados leves, né? Mas para quem passa por eles sabe o quanto que é difícil, porque a gente sente uma dor horrível no corpo. Eu passei 2 dias sem poder dormir, porque eu não conseguia me deitar de tanta dor que eu sentia. A minha cabeça, como se tivesse uma enxaqueca das mais fortes que a gente pode ter. Doía até meus dentes para andar. Então, essa parte foi muito complicada. Essa parte foi a mais difícil do vírus. Não tive problema de falta de ar e também não fui hospitalizada. Mas foram 2 dias agonizantes, né? Porque a gente fica com aquela sensação de será que a gente vai melhorar? Será que a gente vai piorar? A gente vai conseguir passar por isso? Passou eu e toda a minha família, então, além da preocupação comigo, ainda tinha com os meus familiares, se eles iam passar bem. Tinha crianças, tinha minha filha, tinha meu filho de 3 anos, se eles iam passar, então, bem por isso, como que eles iam passar, então, tudo isso só agravou a minha ansiedade. Foi completamente assim, enquanto não passou todo o período e eles melhoraram, eu vi que estava todo mundo bem, foi essa fase de sofrimento para a gente. Deus deu até a calma que a gente precisava para poder lidar e passar por esse momento da melhor forma possível. A gente já estava pelo menos com uma dose de vacina, só a Nathalie e o Nicolas que não, né, por causa da idade, mas eles passaram muito bem pelo vírus, até melhor do que a gente, graças a Deus, e ninguém foi hospitalizado. Agora vamos, ao passar pelo vírus, a gente teve que ficar afastado, eu fiquei afastado das pessoas e de médico por praticamente um mês. Então, dos 2 meses até os 3 meses, eu fiquei sem acompanhamento do médico, até por questão de contágio, né? Eles falam uns 14 dias, mas a gente ficou até um pouco mais, até porque alguns das pessoas que estavam na minha casa acabou contraindo o vírus depois, então a gente tinha medo de acabar passando isso para alguém. Com 3 meses eu voltei de novo no obstetra. Ele pediu hemograma e 2 ultrassom para saber como é que tá, o ultrassom normal e já para fazer o morfológico, né? Eu fiz o morfológico até antes dos 3 meses, eu fiz com 12 semanas, né? E 5 dias, já para completar os 3 meses. Eu fiz o morfológico assim que o médico deu liberação. Fiz o morfológico e graças a Deus deu tudo bem os exames. O nenenzinho tá bem, apesar de tudo que a gente passou. O hemograma meu também tá ótimo. Só a questão da vitamina D, mas a vitamina D eu sempre tive esse problema, então já é um costume meu. Eu já tô acompanhando, já sei como que funciona. E foi só essa questão, mas graças a Deus, de resto, apesar de eu ter passado pelo vírus, a gente passou da melhor forma possível, neném. E eu também não fiquei com sequela do vírus, né? Não aparentemente. Então era uma das preocupações do médico. Ele falou também que eu já passei da fase de risco, então a fase dos 3 primeiros meses, que é a mais preocupante, né? Eu passei, então, graças a Deus, a pior parte já passou. Os desejos eu tive um monte. Todo dia eu sonhava comendo alguma coisa, aí de dia eu ia atrás para ver se eu conseguia, né? Para matar a vontade.
Na primeira gestação não tive, nem na segunda gestação tive, e na segunda pouquíssimas. Mas nessa terceira eu tenho vontade de comer tudo, o tempo inteiro, de receitas a tipos específicos de alimentos. Então, desejo eu tive muito, muito mesmo. De unha, pele e cabelo. Na primeira gestação não notei diferença, até porque eu quase não me preocupava com a questão de aparência e tal. Na segunda gestação, o meu cabelo e a minha pele tava maravilhosa. Eu nunca vi minha pele tão boa, tão assim. Era, era uma pele mais sequinha, não tinha espinhas. Meu cabelo também tava bonito. Pouca coisa que eu fazia nele, ele ficava bom. Já na terceira gestação, meu cabelo pode ser do creme mais caro ou mais barato. Ele não dá efeito nenhum, tá sempre seco, tá sempre quebradiço, sempre embaraçando. A minha pele tá extremamente oleosa, com muita espinha, então assim, tá completamente diferente. Da minha primeira gestação tive bastante espinha também, mas não era tão oleosa a pele. Dessa vez tá extremamente oleosa e com muita espinha. Então, muda, varia, né, de gestação para gestação. Nessa gestação, para mim, a outra coisa que eu tô tendo problema com a aparência. Na primeira gestação eu não me importava, na segunda gestação eu tava me sentindo muito bem com a minha aparência. Eu não queria mudar nada, pra mim tava perfeito do jeito que tava. Já nessa terceira gestação, eu quero estar mudando o tempo inteiro a cor de cabelo, corte eu quero fazer o tempo inteiro, se deixa eu quero cortar toda hora o cabelo. Então, pra mim, tá difícil. E tudo pra mim é exagerado. Tudo que eu penso é exagerado. Se eu foco na gravidez, é exageradamente. Se eu foco na parte da aparência, exageradamente. Eu quero comprar, eu quero ter, eu quero fazer, eu quero que acontece. Então, tá bem, eu tô muito mais agitada e muito mais ansiosa nessa gravidez. Bom, gente, eu falei até demais. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, eu peço que vocês deixem um like, que é assim pra mim saber se tá dando certo, se eu tô fazendo, se vocês acham que eu devo estar mudando alguma coisa, algum conselho, vocês podem estar colocando nas mensagens, né? E agradecer por vocês terem assistido até aqui. Se vocês estão gostando, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Sempre que eu tiver tempo, eu vou estar postando vídeos, né, aqui no canal. E para quem quer mais acompanhar mais de perto, tem as minhas redes sociais, né? E sempre que eu tiver um tempinho, eu vou estar postando aqui. E agora eu vou esperar passar os 3 meses agora, o quarto, o quinto e o sexto. E aí eu volto com o vídeo da continuação do diário de gravidez, que eu acho que é mais fácil assim do que você ir pegando mês por mês e tendo que resumir, eu acho mais difícil. Mas sempre que tiver alguma novidade, alguma dica, eu vou estar postando aqui também. Bom, gente, obrigado e até mais.